O monte estava cheio de vozes, mas nenhuma podia responder. Altares erguidos, homens clamando, e o céu permanecia em silêncio. Horas passaram, a força acabou, mas Elias não se intimidou. Diante de todos levantou sua voz e declarou: o Deus vivo está entre nós. Não precisa gritar para Deus te ouvir, não precisa provar o que Ele pode fazer. Quando chega a hora do céu responder, uma palavra basta para tudo acontecer. Consegue acreditar, o Deus vivo entra na batalha e faz o fogo do céu descer sobre o altar. Jogaram água sobre o sacrifício, tentaram tornar impossível ainda mais. Mas quando Elias chamou pelo nome, o Senhor respondeu como ninguém jamais. O fogo caiu, o povo se curvou, a dúvida naquele instante terminou. Não era sorte, não era caso, era o poder do Deus de Abraão. Não precisa gritar para Deus te ouvir, não precisa provar o que Ele pode fazer. Quando chega a hora do céu responder, uma palavra basta para tudo acontecer. Consegue acreditar, o Deus vivo entra na batalha e faz o fogo do céu descer sobre o altar. Se o mundo levantar muitos altares, não troque o Deus que te sustentou. Se a resposta parecer distante, não abandone quem nunca te abandonou.
acontecer. Não importa quantas vozes se levantem, quando Deus responde, ninguém consegue apagar o que Ele acendeu. Diante dos olhos, uma cidade fechada, muralhas enormes, nenhuma entrada. Não havia força capaz de derrubar, nenhuma espada pronta pra conquistar. Então Deus falou e ninguém entendeu. Marchem em silêncio, confiem no que eu disse. 7 dias caminhando sem explicação, guardando a promessa dentro do coração. Nem toda batalha começa com grito, nem todo milagre precisa fazer sentido. Se Deus mandou continuar, não pare porque você ainda não consegue enxergar. Marcha. Mesmo quando a muralha não cair, marcha. Marcha. Mesmo quando ninguém entender, marcha. A promessa ainda está de pé. Obedeça, continue de pé. Porque quando Deus disser agora, o impossível vai se mover. A muralha que parecia eterna vai cair diante do poder. Primeiro dia nada aconteceu, segundo dia o muro permaneceu, terceiro, quarto, quinto também, mas quem conhece a promessa não recua além. Sexto dia ainda estava de pé, nenhum sinal, nenhuma prova de fé, mas o silêncio também era obediência, e cada passo carregava a presença. Nem toda batalha começa com grito, nem todo milagre precisa fazer sentido. Se Deus mandou continuar, não pare porque você ainda não consegue enxergar. Mesmo quando a muralha não cair, mesmo quando ninguém entender, a promessa ainda está de pé. Obedeça, continue de pé. Porque quando Deus disser agora, o impossível vai se mover. A muralha que parecia eterna vai cair diante do poder. Sétimo dia chegou, a ordem permaneceu, o povo levantou a voz e o muro obedeceu. Não foi força, não foi espada, foi a palavra do Deus vivo cumprindo aquilo que falou. Mesmo quando a muralha não cair, mesmo quando ninguém entender, a promessa ainda está de pé. Obedeça, continue de pé. Que quando Deus disser agora, nada poderá permanecer.
A muralha que fechava o caminho vai cair diante de você. Continue marchando. O silêncio de hoje não significa ausência de Deus. A noite caiu sobre o mar, o vento começou a soprar, o barco balançava forte, ninguém sabia onde parar. No meio da escuridão, uma presença apareceu, e os homens ficaram com medo quando aquela figura surgiu. Mas Jesus falou de longe: não tenham medo, sou eu. Pedro olhou para o mestre e uma pergunta então fez: se és tu, Senhor, ordena que eu vá até ti. E Jesus respondeu: vem. E ele decidiu sair dali. Colocou o pé nas águas, começou a caminhar. Enquanto olhava para Jesus, conseguiu continuar. Mas quando olhou o vento e ouviu o mar rugir, a fé que o sustentava começou a diminuir. Quando a fé vacilar, olha outra vez pra Jesus. Não olha para a tempestade, fixa os olhos na luz. Se o medo disser, você não vai conseguir, lembra quem te chamou e continua a prosseguir. E o chão parecer sumir, estende a tua mão, Jesus vai te segurar ali. Você pode até afundar no meio da escuridão, mas quem clama pelo Mestre encontra a sua mão. Pedro começou a afundar e então gritou: Senhor, me salva. Jesus estendeu sua mão antes que a água o levasse. Não deixou que a tempestade terminasse aquela história, porque até quando a fé falha, Cristo continua sendo a vitória. Voltaram para o barco, o vento então se acalmou, e aqueles homens entenderam quem realmente o chamou. O medo deu lugar à reverência naquele lugar, porque reconheceram que Jesus tinha poder sobre o mar. Talvez você esteja andando sobre algo impossível, e uma tempestade tornou tudo imprevisível. Não confunda o tamanho do vento com o tamanho do Senhor. O mar pode ser profundo, mas maior é o seu amor. Olha outra vez pra Jesus, não olha para a tempestade, fixa os olhos na luz. Se o medo disser, você não vai conseguir,
pode até afundar no meio da escuridão, mas quem clama pelo Mestre encontra a sua mão. Talvez hoje você esteja no meio do mar, sem saber se deve voltar ou continuar. O vento aumentou, a noite escureceu, mas a voz que te chamou ainda não desapareceu. Não é sobre nunca sentir medo, é sobre saber quem está com você. Pedro afundou por alguns instantes, mas Jesus não deixou ele morrer. Olha outra vez pra Jesus, não olha para a tempestade, fixa os olhos na luz. Se o medo disser, você não vai conseguir. Lembra quem te chamou e continua a prosseguir. Quando a fé vacilar e o chão parecer sumir, estende a tua mão, Jesus vai te segurar ali. Mesmo que as águas tentem te fazer parar, a mão de Cristo alcança onde ninguém consegue chegar. O vento pode aumentar, as águas podem subir, a fé pode até vacilar, mas se Jesus estiver perto, você não vai afundar. A casa estava cheia, ninguém podia entrar, mas 4 homens carregavam alguém que precisava chegar. Não havia espaço, não havia como passar, mas quando existe fé, sempre existe um jeito de avançar. Subiram com cuidado, levando aquele homem, enquanto lá dentro Jesus ensinava a multidão. Abriram o telhado, fizeram uma abertura e desceram aquele homem bem diante do Senhor. Talvez alguém dissesse, não vai conseguir, mas eles não pararam, decidiram insistir. A fé não perguntou quanto custaria chegar, só sabia que diante de Jesus precisava colocar. Se não existe caminho, a fé vai encontrar. Se a porta estiver fechada, Deus pode um jeito criar. Eu vou até Jesus, me importa o que acontecer, porque quando a esperança chama, eu não posso retroceder. Se o impossível disser que não vai acontecer, eu continuo caminhando até Jesus me responder. Pode faltar passagem, pode faltar direção, mas quando a fé está viva, Deus abriu uma solução. Jesus olhou pra ele e viu além da enfermidade, viu uma vida esperando uma nova oportunidade. Antes de levantar aquele corpo do chão, trouxe uma palavra que alcançou o coração. Filho, os teus pecados estão perdoados.
E alguns começarão a questionar, mas Jesus mostrou que tinha autoridade para perdoar, curar e fazer aquele homem levantar. Então veio a ordem que mudou aquele lugar. Levanta, pega a tua cama e começa a caminhar. O homem se levantou diante de todos ali, e aquilo que era impossível começou a existir. Se não existe caminho, a fé vai encontrar. Se a porta estiver fechada, Deus pode um jeito criar. Eu vou até Jesus, não importa o que acontecer, porque quando a esperança chama, eu não posso retroceder. É impossível disser que não vai acontecer. Eu continuo caminhando até Jesus me responder. Pode faltar passagem, pode faltar direção, mas quando a fé está viva, Deus abriu uma solução. Não foi o telhado que fez o milagre acontecer, foi a fé que decidiu não desistir de crer. E quando colocaram aquele homem aos pés de Jesus, o lugar que parecia impossível encontrou uma nova luz. Talvez você esteja carregando alguém em oração. Talvez esteja cansado de lutar pela restauração. Não pare agora, continue a caminhar, porque uma simples atitude pode mudar o seu lugar. Se não existe caminho, a fé vai encontrar. Se a porta estiver fechada, Deus pode um jeito criar. Eu vou até Jesus, não importa o que acontecer, porque quando a esperança chama, eu não posso retroceder. Pode faltar passagem, pode faltar direção, mas quando a fé está viva, Deus abriu uma solução. Ele entrou carregado e saiu caminhando. A multidão viu o impossível acontecer, porque alguns homens decidiram não desistir de levar alguém até Jesus. O vale inteiro escutava o trovão, um gigante lançava medo sobre a multidão. Homens preparados perderam a voz, mas um jovem chegou confiando em Deus. Não tinha armadura pra impressionar, nenhuma espada pronta pra atacar. Só tinha uma fé que ninguém podia ver e um Deus que ninguém podia deter. O que assustava aquela multidão não era maior que a sua oração. Quem olha somente para o que vê pode esquecer quem luta por você. Não olhe para o tamanho, olhe pro Deus que está contigo. Não olhe para o tamanho, o impossível não será seu destino. Se o gigante se levantar, Deus vai fazer você permanecer. O inimigo pode ser enorme, mas o seu Deus é maior que ele. Oh.
Golias falou, Davi respondeu, não com orgulho, mas confiando em Deus. Uma pedra pequena voou pelo ar, e aquilo que parecia impossível começou a tombar. Não foi a força de um homem qualquer, foi a mão de Deus sustentando sua fé. O vale aprendeu naquele dia então que tamanho não vence quem tem convicção. O que assustava aquela multidão não era maior que a sua oração. Quem olha somente para o que vê pode esquecer quem luta por você. Não olhe para o tamanho, olhe pro Deus que está contigo. Não olhe para o tamanho, o impossível não será seu destino. Se o gigante se levantar, Deus vai fazer você permanecer. O inimigo pode ser enorme, mas o seu Deus é maior que ele. Você não chegou aqui por acaso, Deus conhece o peso dos seus passos. Se hoje existe um gigante no caminho, não significa que você está sozinho. Levanta, não recue, confia, Deus luta por você. O medo pode gritar, mas a fé vai responder. O gigante pode avançar, mas não vai prevalecer. Não olhe para o tamanho, olhe pro Deus que está contigo. Não olhe para o tamanho, o impossível não será seu destino. Se o gigante se levantar, Deus vai fazer você permanecer. O inimigo pode ser enorme, mas o seu Deus é maior que ele. Não é sobre o tamanho da batalha, é sobre quem está ao seu lado. Não dá pra fugir de Deus. Jonas ouviu quando Deus chamou, mas decidiu seguir outra direção. Pegou um navio, deixou sua missão, tentando esconder de Deus sua decisão. Quanto mais longe tentava chegar, mais forte o vento começou a soprar. O mar se levantou, o medo cresceu, e Jonas percebeu que Deus o alcançou. Você pode mudar de estrada, pode tentar se esconder, mas aquilo que Deus escreveu ainda vai encontrar você. Não dá pra fugir de Deus. Pode correr, Ele sabe onde você está. Não dá pra fugir de Deus. Se Ele chamou, sua voz vai te alcançar. Mesmo quando você disser não, Ele ainda conhece o seu coração. Você pode fugir do chamado, mas não foge das mãos de Deus. No ventre escuro, só
sozinho ficou. E pela primeira vez Jonas orou, sem aplausos, sem ninguém pra ouvir, só sua alma diante de Deus ali. Aquele lugar parecia o fim, mas Deus ainda tinha um plano assim. O peixe levou Jonas de volta ao lugar onde a missão que ele tentou abandonar ainda precisava começar. Você pode mudar de estrada, pode tentar se esconder, mas aquilo que Deus escreveu ainda vai encontrar você. Não dá pra fugir de Deus. Pode correr, Ele sabe onde você está. Não dá pra fugir de Deus. Se Ele chamou, sua voz vai te alcançar. Mesmo quando você disser não, Ele ainda conhece o seu coração. Você pode fugir do chamado, mas não foge das mãos de Deus. Talvez você tenha parado no caminho, talvez tenha dito eu não vou conseguir, talvez esteja longe daquilo que Deus falou, mas a história ainda não terminou. O mesmo Deus que te chamou ainda está te procurando. Não é condenação, é propósito te esperando. Não dá pra fugir de Deus. Pode correr, Ele sabe onde você está. Não dá pra fugir de Deus. Se Ele chamou, sua voz vai te alcançar. Mesmo quando você disser não, Ele ainda conhece o seu coração. Você pode fugir do chamado, mas não foge das mãos de Deus. Você pode ter fugido do propósito, mas Deus nunca fugiu de você. O chão tremeu, o povo parou. À frente o mar, atrás o opressor. Não havia estrada pra continuar, nem outro caminho pra retornar. Moisés olhou, ninguém podia ver, mas Deus já tinha feito acontecer. Quando a esperança parecia acabar, uma voz do céu mandou avançar. Não era o fim, era o começo. Não era a derrota, era o processo. Quando o homem diz não dá mais, Deus abre aquilo que ninguém abre jamais. O mar vai se abrir diante de você. Não tenha medo, Deus vai te fazer vencer.
Se não existe estrada, Ele faz nascer. Se não existe passagem, Ele faz acontecer. O Deus de Moisés ainda está aqui. O mesmo Deus que fez o mar se dividir. Quando não houver mais onde caminhar, levante a sua fé e comece a avançar. A noite chegou, o medo gritou, mas sobre aquele povo a presença ficou. Uma coluna de fogo começou a brilhar, mostrando que Deus não iria abandonar. O impossível estava diante dos pés, mas quem prometeu continuava de pé. E quando Moisés levantou suas mãos, o mar se curvou diante da direção. Não era o fim, era o começo. Não era a derrota, era o processo. Quando o homem diz, não dá mais, Deus abre aquilo que ninguém abre jamais. O mar vai se abrir diante de você. Não tenha medo, Deus vai te fazer vencer. Se não existe estrada, Ele faz nascer. Se não existe passagem, Ele faz acontecer. O Deus de Moisés ainda está aqui. O mesmo Deus que fez o mar se dividir. Quando não houver mais onde caminhar, levante a sua fé e comece a avançar. Quem mandou você chegar até aqui não vai deixar você morrer no caminho. O mar não é maior que o Deus que falou. A correnteza não vence quem Ele chamou. Levanta a voz, levanta a fé. Não olha pra trás, continua de pé. O mar vai abrir, o medo vai cair. A noite vai passar, Deus vai te fazer seguir. O mar vai se abrir diante de você. Não tenha medo, Deus vai te fazer vencer. Se não existe estrada, Ele faz nascer. Se não existe passagem, Ele faz acontecer. O Deus de Moisés ainda está aqui. O mesmo Deus que fez o mar se dividir. Quando não houver mais onde caminhar, levante a sua fé e comece a avançar. O mar não é o fim, é onde Deus vai mostrar quem Ele é. Oh, oh. Yeah. A ordem foi escrita, não podia mudar. Quem fosse diferente teria que pagar. Daniel ouviu, mas não mudou sua oração. Continuou de joelhos, firme em sua decisão. Sabia o preço que teria que enfrentar. Sabia que a cova estava esperando por lá. Mas não trocou sua fé por proteção, nem vendeu sua verdade por uma salvação. Podem fechar todas as portas, podem tentar me intimidar, mas quem colocou Deus em primeiro
não encontra motivo pra voltar atrás. Eu não vou me curvar, mesmo que o mundo mande eu parar. Eu não vou me curvar, minha fé não está à venda. Podem apagar as luzes, podem tentar me fazer desistir, mas se Deus estiver comigo, nenhuma cova vai me impedir. A pedra fechou a entrada naquela noite, e os leões esperavam pela presa. Mas Daniel não estava sozinho. O Deus vivo entrou naquela caverna. O rei passou a noite sem descansar, mas Daniel descansava sob outro olhar. Quando o dia nasceu, a pedra foi retirada e a fidelidade voltou da cova intacta. Podem fechar todas as portas, podem tentar me intimidar, mas quem colocou Deus em primeiro não encontra motivo pra voltar atrás. Eu não vou me curvar, mesmo que o mundo mande eu parar. Eu não vou me curvar, minha fé não está à venda. Podem apagar as luzes, podem tentar me fazer desistir, mas se Deus estiver comigo, nenhuma cova vai me impedir. Eu posso perder aplausos, eu posso perder posição, mas não entrego minha fé por uma falsa proteção. Se a noite vier, eu vou permanecer. Se a cova abrir, Deus vai me sustentar. Se os leões rugirem, eu não vou recuar. Meu Deus continua sendo Deus. Eu não vou me curvar, mesmo que o mundo mande eu parar. Eu não vou me curvar, minha fé não está à venda. Pode a noite escurecer, pode o impossível aparecer, eu continuo de pé, porque o Deus de Daniel ainda está aqui. A cova não decidiu o destino de Daniel, a fidelidade dele decidiu. Subiu o monte sem saber o final, carregando a promessa num momento brutal. Isaac perguntou: onde está o cordeiro? Abraão respondeu confiando primeiro.
Cada passo pesava mais que o anterior, mas ele conhecia a voz do Senhor. Quando a razão dizia isso vai terminar, a fé respondia: Deus vai providenciar. Eu não consigo ver, mas escolho confiar. Se Deus me trouxe até aqui, Ele sabe onde vai chegar. Deus já preparou antes mesmo da minha necessidade chegar. Deus já preparou antes da lágrima começar a rolar. Quando eu não enxergar a saída, quando eu não souber o que fazer, eu vou continuar caminhando, porque Deus já preparou pra mim o que eu não posso ver. O altar estava pronto, o momento chegou. Abraão levantou os olhos e Deus falou: não toque no menino, ele vai viver. E um cordeiro preso no mato ele pôde ver. Naquele instante ficou claro então que a provisão já estava na direção. Enquanto Abraão subia sem compreender, Deus já tinha preparado o que ele iria receber. Eu não consigo ver, mas escolho confiar. Se Deus me trouxe até aqui, Ele sabe onde vai chegar. Deus já preparou antes mesmo da minha necessidade chegar. Deus já preparou antes da lágrima começar a rolar. Quando eu não enxergar a saída, quando eu não souber o que fazer, eu vou continuar caminhando, porque Deus já preparou pra mim o que eu não posso ver. Se hoje parece sacrifício, amanhã você vai entender que enquanto você obedecia, Deus já estava cuidando de você. Não abandone o caminho, não solte a promessa, não pare no monte, a provisão está nessa jornada. Deus já preparou antes mesmo da minha necessidade chegar. Deus já preparou antes da lágrima começar a rolar. Eu não preciso ver agora pra saber que Ele vai fazer. Se Deus me chamou pra subir um monte, Ele também vai mostrar o que preparou pra eu viver.
Quando você só enxerga o sacrifício, Deus já enxerga a provisão.